Denúncias, informações. Aconteceu, virou notícia aqui na TV Raízes Palmares. Programa Raízes da Notícia. Aguarde. Acesse nossas redes sociais. facebook.com/TV Raízes Palmares ou no YouTube, youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares, a Web TV que vai até você. Atenção internautas e páginas afiliadas à TV Raízes Palmares. Em 10 segundos, iremos dar início a mais um programa. TV Raízes Palmares, a Web TV que vai até você. Help! Andei pela estrada do além, à procura da honestidade e da honradez também. Tempo perdido, noites vazias, dias vencidos na perfeita vastidão. Tudo em vão. A balbúrdia se instalou da desunião. Já não existe compreensão. A desonestidade campeia. Na mais cínica ambição, a honradez segue célere na mais vil depravação. Parei. Na moradia do nada, fiz parada. Tomei fôlego na alotopia. Esqueci a homeopatia à procura da sanidade. Usei as garras do destino, me esgueirei nas cavernas do abstrato, povoei cada célula do meu corpo, amedrontado, sem alento, maltrapilho, errante, inútil, sem força para reagir às intempéries do isolamento insano, perverso e tirano. Gritei. Ninguém me escutou. Não suportei a ignomínia que se abateu sobre mim, entortando, afugentando. Anestesiado, me deparei sem realidade. Simplesmente o meu ego ultrapassou os limites da tolerância. Pois a segunda teoria freudiana perdeu seu valor para mim. Diante das lacunas do meu psíquico, sem ânimo, me rendi, envergonhado, pedi. Help. Esse é um dos meus poemas. Boa noite, meus amigos que estão aí na escuta do nosso programa Juarez Carlos, através da TV Raízes Pernambuco, Brasil. Quero mandar um abraço muito forte, cultural e saudável para os nossos retransmissores. Aquele abraço, meus amigos. TV Poim na tela, blog Jardim do Agreste, blog A Voz do Povo, Brasil Multivídeos, Palmares 24 Horas e Rede Nordeste Pernambuco. Quero também mandar um abraço muito forte para os nossos patrocinadores. Vocês que fazem o Supermercado Confiança, Colégio Radialista Paulo Siqueira Marques, Hiperpadaria Brasil, Luar Palace Hotel, Madeireira Josibias e Confecções de Carvalho. Também eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, você que é empresário, você que é comerciante, é um profissional liberal, então faça os seus comerciais aqui no programa Juarez Carlos. É muito simples. Basta ligar para 81 984 94 3009. O meu contato é 81 984 94 3009. E seja um participante da cultura da nossa
Mata Meridional Pernambucana, a antiga Mata Sul do estado de Pernambuco. O programa Juarez Carlos está no ar através da TV Raízes Palmares, Pernambuco, Brasil. Olha, gente, a semana passada nós estivemos acompanhando a reunião do enviado do Instituto da Fundarte. E ele esteve aqui para caçar, para fazer com que a nossa região, principalmente Palmares, tenha uma figura chamada de patrimônio vivo. É isso aí. Ele fez uma belíssima exposição e como é que os palmarenses, as pessoas de cultura, poetas populares, pessoas de arte que fazem arte, enfim, essa gama da cultura palmarense pode ser, né, feita através de um personagem que é chamado, através de uma lei estadual, que é chamado de Patrimônio Vivo de Pernambuco. Mas vamos ver o representante da Fundarte. Você vai começar. Programa Juarez Carlos da TV Raízes Palmares aqui no Cine Teatro Apolo, acompanhando hoje esse festival. É isso, né? Mas aqui temos o nosso amigo que veio ele é funcionário da Fundarte, e ele vai falar um pouco que evento é esse, Elenildo. Vamos lá, então bom dia a vocês, bom dia a todos os telespectadores. Meu nome é Elenildo Marinho, sou técnico da Coordenação de Patrimônio e Material da Fundarp. E aí a gente está vindo aqui hoje para Palmares, Mata Sul do Estado, para falar um pouco sobre o 15º concurso de Registro do Patrimônio Vivo. Esse concurso é um concurso que legitima mestres e mestres e grupos da cultura popular como Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco. Esses patrimônios vivos, essas pessoas candidatas a patrimônio vivo, elas têm que ter pelo menos 20 anos de atividade na sua área cultural, 20 anos de residência no Estado e desenvolver trabalhos na cultura popular. Então, e também, sobretudo, repassar os seus saberes e fazeres, suas técnicas para gerações futuras. Então, o concurso ele existe há 15 anos, já estamos na sua 15ª edição agora em 2020 e estamos vindo em algumas cidades da Mata Sul, porque essas cidades, a Mata Sul ela não tem patrimônio legitimado. Estamos vindo aqui na cidade de Palmares para poder divulgar o concurso, motivar as pessoas a fazerem suas inscrições e para se inscrever basta que o candidato a patrimônio vivo ele seja mestre ou mestre da cultura popular e que possa ser indicado por uma entidade que a gente chama de entidade proponente. Essa entidade pode ser o Conselho de Cultura da cidade, pode ser a Câmara Municipal de Vereadores, uma entidade cultural sem fins lucrativos com pelo menos 2 anos de atividade no Estado e também a Assembleia Legislativa do Estado. E é isso. Bem, Elenildo, me informe direitinho. Para que a pessoa possa participar deste projeto, desse programa, a pessoa tem que ter realmente ser membro de uma instituição com tudo que tem direito, com CNPJ, com todos os dias, ou pode ser realmente uma pessoa que tem a sua tendazinha lá, não tem nenhum registro, sim, mas reconhecidamente na cidade, no município, ele é considerado um sábio, vamos dizer assim. Sim. Esse cidadão pode se inscrever para se tornar um patrimônio vivo de Pernambuco? Sim, esse cidadão ele pode ser sim indicado a patrimônio vivo. Basta que uma entidade proponente, da qual eu falei, ele possa fazer a indicação dele. Ele não precisa fazer parte de um grupo, né, com CNPJ, instituído juridicamente, para participar do concurso, mas após, se ele for legitimado patrimônio vivo, se o grupo for legitimado patrimônio vivo, aí ele vai ter que fazer toda essa questão do CNPJ, assim, juridicamente. Mas para fazer a candidatura logo de início, não precisa. E a pessoa física, ela também não precisa ser constituída de CNPJ. Aí pode ser o mestre e a mestra sem nenhum problema e não tem nenhum CNPJ. No ato da inscrição, vamos dizer assim, para você se tornar um patrimônio vivo de Pernambuco, o cidadão, a cidadã, é necessário mostrar as suas habilidades. Como é feito isso? Ou simplesmente ele assina um papel dizendo que é candidato?
ele precisa ser indicado por entidade proponente, que vai dar a documentação, e ele também vai dar a documentação dele. Tem dois formulários para preencher, que é o formulário da entidade proponente e o formulário também do candidato pessoa física. Ele vai preencher esse formulário, vai assinar, vai enviar toda a documentação de praxe que o edital pede, enviar em envelope lacrado. Aí, uma das etapas para ele ser escolhido patrimônio vivo é ele fazer a apresentação do seu saber cultural para o Conselho de Preservação, que é este conselho que escolhe os novos patrimônios vivos do Estado, que nesse caso são 6 novos patrimônios vivos. Quer dizer que vão escolher 6 novos patrimônios, vivos. Isso. Pois bem. Isso vai ser quando, Elinaldo? Pronto, a escolha dos 6 novos patrimônios vivos está lá no edital. Se eu não me engano, a data da escolha vai ser em junho, no final de junho. Aí eu não vou incorrer de falar a data precisamente para eu não errar. Então, no final de junho, é feita uma reunião com o Conselho de Preservação e eles vão escolher os 6 novos patrimônios vivos. Mas todas essas informações sobre o concurso estão no www.pe.gov.br/editais. Aí lá tem um link para você baixar o edital e todos os formulários para fazer a inscrição ou entrar em contato com a gente lá na Fundap. Veja bem, quando a pessoa se torna um patrimônio vivo de Pernambuco, quais são as benesses? É remunerado? Como é isso, Elinaldo? Os benefícios do patrimônio vivo é receber a bolsa vitalícia de R$ 1.600 para pessoa física, R$ 3.200 para grupos ou pessoa jurídica. E também fazer parte da política pública do Estado, onde ele vai poder ter prioridade na política pública do Estado. Muito bem, muito obrigado. De nada. Esse é festival, é isso, né? Mas aqui temos o nosso amigo, que veio da... Estamos de volta com o programa Juarez Carlos, aqui na TV Raízes Palmares, Pernambuco, Brasil. Hoje temos o prazer de entrevistar o historiador, o professor, e ele é o presidente do Instituto Histórico, Arqueológico, Instituto Arqueológico, Histórico, Geográfico e Cultural dos Palmares. Boa noite, meu amigo Basílio dos Palmares. Boa noite, professor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando do seu programa para a gente falar um pouquinho sobre a nossa cultura, a nossa história, não é? A nossa identidade, porque um povo sem história, sem cultura, perde-se a identidade. Basílio Palmares, quem é você? Quem é Basílio dos Palmares? É a primeira pessoa que me faz essa pergunta, né? Bom, professor, Basílio é um professor apaixonado pela arte, pela cultura, não é? Um historiador, né, pesquisador, que vai a fundo para saber, para ter conhecimento da história do município, do estado e do Brasil e até do mundo, não é? Porque quando você estuda história, quando você é um pesquisador, você analisa, vai muito mais além do que um simples olhar ou do que uma simples leitura, não é? Mas eu sou palmarense, né, nascido em 1977. Meu pai era de Garanhuns, veio para cá muito jovem, seu Cícero Basílio da Silva, e minha mãe de Palmeira dos Índios, Alagoas. Então eu tenho essa ramificação entre Alagoas e Garanhuns e Pernambuco, né? Minha mãe descendente, neta de Índia, né? E meu pai descendente de escravo, né? É verdade, né? Meu pai descendente de escravos, né? A família do meu pai vem de Minas Gerais no início do século XIX e aporta ali no sertão de Pernambuco, depois vem para o Agreste. E minha mãe, aquela região de Alagoas, aquela parte que se concentrava muitos índios, né? Então a gente tem no sangue, nós da família Basílio, nós temos essa mistura, não é? Essa mistura do negro, do índio, do branco, né? Então esse é Basílio.
Mas o nosso internauta, né, o nosso seguidor, o nosso ouvinte, quer saber mais. O menino Basílio foi um menino, assim, esperto, alegre, introvertido. Arteiro, né? Eu fui arteiro. Ativo, ativista. Como é isso aí? Eu, desde pequeno, eu gostei muito de aprender, de querer ter conhecimento das coisas, né? De perguntar. Eu acho que perguntar e ter esse desejo de se aprofundar cada vez mais. Eu, desde pequeno, eu sempre tive amizade com pessoas mais velhas, não é? Nunca fui aquele jovem de estar com muita galera da mesma idade, não. Eu procurava as pessoas mais velhas para poder ir obtendo mais conhecimento. Você né? já era historiador em criança? Desde criança já era historiador, né? Então, a minha família, eu nasci e me criei ali na Grota da Lavanderia, não é? Sou filho Ali da é Grota. Santa Luzia, né? Santo Onofre, a Santo divisa Onofre, entre né? Santo Porque ali fica uma Onofre e parte- Santa Luzia, não é? Sou filho da Grota da Lavanderia, conheço os problemas e as mazelas que as comunidades, não é? Marginalizadas de Palmares enfrenta, não é? Desde muito jovem procurei estudar, procurei correr atrás dos meus objetivos, né? Então, graças a Deus, estamos aí na estrada. E hoje estou, né? Me designaram essa responsabilidade de estar na frente de um instituto de tamanha importância para o município de Palmares, para Mataçu, para o estado de Pernambuco e para o Brasil. Você estudou aqui em Palmares? Qual é a sua formação intelectual? A minha formação em Palmares, eu comecei os meus primeiros anos de estudo aqui na escola Santa Luzia, não é? Depois, ao me formar, né, na quarta série, porque eu sou da época da série ainda, né? Quarta série, Série, primário. Depois fez o ginásio, tudo, né? Não, o ginásio eu não cheguei a cursar, não. Eu fui direto pro Eliseu Pereira de Melo. Então, não terminei meus estudos lá porque acabei indo para São Paulo e lá em São Paulo foi que eu, né, fui terminar os estudos, me formar, enfim, no estado de São Paulo. Eu não sei se eu estou certo ou não, mas me parece que você passou um período fora do Brasil. Isso, Qual foram os isso. países que você morou? Em São Paulo, eu morei 12 anos, né? Saí daqui no início da década de 90, morei cerca de 12 anos. Depois eu fui para a Argentina, Buenos Aires, né? Morei 4 anos em Buenos Aires. Consegui um trabalho que, inclusive, essa empresa ela está aqui em Bonito hoje, né? Que é a Yazaki do Brasil Limitada. Eu trabalhei um bom tempo na Yazaki. E Essa empresa faz o quê? é uma multinacional que ela trabalha com a parte elétrica dos carros, né? O meu setor lá era essa nova indústria que essa nova tá sendo fábrica montada ali. em Bonito, isso, Bonito. em Bonito, né? É uma multinacional muito boa. Você trabalhou nela lá em São Trabalhei em São Paulo, na Yazaki. Quando eu fui e conheci os donos, eu conheci um dos donos, que era um mexicano, porque é uma empresa mexicana e japonesa, não é? E ele sempre queria me levar para o México, queria que eu fosse trabalhar no México, na Yazaki, na Unidade México. E depois eu não quis, né? Era muito jovem na época, tinha medo de sair do Brasil, né? Com o tempo, eu decidi ir morar em Buenos Aires. Fazer o que lá? O que você fez em Buenos Aires? Conhecer, morar, viver, aprender a língua, saber a cultura, conhecer outros povos. Né? Trabalhou lá em... Trabalhei. Em Eu que tra- setor? Eu trabalhei na indústria de móveis, né? Trabalhei na indústria de móveis, trabalhei na rede alimentícia em restaurante, não é? Em Buenos... Que foi o meu primeiro trabalho em Buenos Aires, porque eu cheguei lá e não falava nada em espanhol, não é? Passei 15 dias assistindo, vendo, ouvindo, para poder ir pegando um pouquinho a forma deles falarem lá. E o meu primeiro trabalho, eu disse, não, eu vou ter que trabalhar em restaurante porque é mais fácil. Você aprende melhor o idioma no restaurante, que é um lugar que é comunitário, digamos assim, né? Vai muita gente e tal. E comecei a falar de pouquinho em pouquinho, né? Errando aqui, Hoje errando você ali. fala fluentemente o espanhol. Perfeitamente. Hoje eu sou especialista na língua. Sou conhecedor do idioma espanhol. Você chegou a ensinar o espanhol aqui no Brasil? Cheguei. Quando eu voltei para o Brasil em 2010, eu abri uma escola de idiomas em Palmares, né?
que chamava CEIRI, Centro de Idiomas, aqui em Palmares, que se ensinava inglês e espanhol no CEIRI. Você sabe também inglês? O inglês eu tenho... O meu forte no inglês é a gramática. A gramática eu sou fera na gramática. Mas a fala você tem que ir treinando, tem que ir falando, né? Um pouquinho mais. Agora o espanhol é minha área. O espanhol eu domino perfeitamente. Depois da Argentina, você foi pra onde? Ou voltou pro Brasil? Não, logo... quando eu cheguei na Argentina, que eu passei por esse processo... Eu comecei a trabalhar na Yazaki da Argentina, que ficava fora de Buenos Aires, ficava na Grande Buenos Aires. E nessa empresa, eles me mandaram para o Chile, trabalhei 2 anos no Chile, depois voltei para Buenos Aires de novo e fui para o Uruguai, que é do outro lado do Rio da Prata, né? Então, sim. Trabalhei 2 anos no Uruguai, trabalhei 2 anos no Chile e vivi 4 anos na Argentina. Você trabalhou e morou no Uruguai, isso, no Chile e na Argentina. Isso. É um homem internacional, né? E no Uruguai é interessante porque a gente... Como é que você voltou aqui para o Brasil? Quando começou a crise na América do Sul, que o Brasil não passava ainda por essa crise, né? Os outros países da América Latina, eles têm essa dificuldade, porque quando começa uma crise, a crise vem muito forte, não é? Tanto é que na época eu pagava em San Telmo, que é um dos bairros... né, históricos e tradicionais de Buenos Aires, eu pagava 200 pesos de aluguel. Hoje, o mesmo espaço onde eu cheguei a morar pagando 200 pesos, hoje está 5 mil pesos. Então você vê aí a inflação que foi lá para as alturas. Na Argentina não existia nota de 500 pesos, nem de 1.000 pesos. Hoje existe. Então o salário mínimo lá está na faixa de 18 mil pesos. Mas só o aluguel e a alimentação... não dá pra você se manter. Muito infelizmente. Bem. Você é casado? Não, fui casado 2 vezes, hoje estou solteiro. Foi casado 2 vezes já? 2 vezes. Tem Tenho, Renato. Mora no Quilombo 2, lá em cima. Muito bem. Tenho. Mas, meu amigo, né, historiador, o presidente do... Vou ver se agora eu decorei, né? Instituto Arqueológico... histórico, geográfico, cultural dos Palmares. Dos Palmares, né? Esse é um nome grande, viu? É, bastante, porque assim... Difícil de decorar. Tem que abranger. Já tem uma sigla? Tem, é o IAHGC dos Palmares. IAHGC. Isso, dos Palmares. Que é juntando todas as palavras, né? Porque Palmares, você vê, Juarez, o Recife completou esse ano, o Instituto Estadual, 157 anos. Né? Foi fundado em 1862. É novo, né? Certo, só. Ele foi fundado quando Palmares... foi formada a comarca de Palmares, né? Foi no mesmo ano que foi fundada também a comarca de Palmares. Porque essa região ela começou a ter um desenvolvimento muito grande devido à estrada de ferro, né? Que chega em Palmares, é inaugurado no finalzinho do ano de 62, eu digo 1800, né? Falando do século XIX, e aí dá aquele boom, né, dentro da nossa região, né? Água Preta era a sede da comarca, se tornou sede da comarca, mas o desenvolvimento mesmo era Palmares que... já pertenceu à Água Preta. Pertenceu à Água Preta, não só Palmares, como várias cidades, Catende, né? Belém de Maria, Catende, Belém de Maria, tudo né? pertenceu, né? Nabuco. Ribeirão, se eu não me engano, era uma freguesiazinha de Gamileira. Era tudo... Olha, mas eu vou fazer uma pergunta aos comerciais, por favor. Suas compras nos supermercados Confiança. Lá você vai encontrar tudo para o seu lar pelo menor preço. Supermercados Confiança Palmares. Quem tem confiança, tem tudo. Colégio Radialista Paulo Siqueira Marques. Preparando você para o futuro. Na Rua Fernando Gris, bairro Santo Antônio, Palmares. Fale com a diretora Tereza Tavares e faça a sua matrícula. Telefone 819-9893-8601. Madeireira Josibias. Você está pensando em construir ou reformar o seu imóvel, a sua casa? Vá à Madeireira Josibias, na Rua Visconde do Rio Branco, 1348, bairro São Sebastião, Palmares. Lá você vai encontrar madeira do Pará, telhas e portas. Uma organização de Josibias Carlos. Fones
81 3661 1090 ou 98884 3900. Luar Palace Hotel, o melhor da cidade, com piscina, sala de convenção e o mais gostoso café da manhã regional meridional pernambucana. Apartamentos climatizados com ar, TV e frigobar. Luar Palace Hotel, Rua da Palma, número 39, Centro, Palmares. Telefone 81 3662 1220. Luar Palace Hotel, o seu lar fora de casa. Hiperpadaria Brasil, a mais antiga e tradicional de Palmares, oferecendo aos seus clientes lanches, pequenas refeições, salgadinhos, doces, sorvetes, picolés, sucos, refrigerantes, pães, bolos, biscoitos, bolachas e o gostosíssimo café expresso. Hiperpadaria Brasil, uma organização de Ricardo Cunha e Fabiola Belém. Praça Paulo Paranhos, 1122, Centro de Palmares. Fone 81 3661 1965. Confecções de Carvalho. Se você quer ficar na moda, vista de Carvalho. Roupas para crianças e adultos. Shorts, bermudas, vistas. Avenida Estácio Coimbra, 62, Térreos, Centro, Palmares, Pernambuco. Fone 81 99376 4244 e 99692 0703. Uma organização do Dr. Emílio de Carvalho, vestindo ideias e pessoas. Estamos de volta com o programa Juarez Carlos, aqui na TV Raízes Palmares, Pernambuco, Brasil. Hoje entrevistando o presidente do Instituto Arqueológico, Histórico, Geográfico, Cultural dos Palmares. Muito bem, acertou. Quero, acertou. antes de falar com você, pedir desculpa aos nossos ouvintes pela uma pequena falha. As pilhas falharam e a gente foi obrigado a botar logo os nossos comerciais. É ao vivo, e ao vivo acontecem essas coisas. Desculpando, meus amigos. Mas, Basílio, vamos falar, né, sobre a sua vida. Então, você esteve lá na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile. E Mas conheço, viu, como foi que todos você os voltou para o Brasil? países. Conheço desde a Colômbia até a Terra do Fogo, que fica na Argentina, né? Porque, assim, como fica mais fácil quando você mora nesses países, então você pega 15 dias de férias, então você vai conhecer, né? Você vai percorrer. Então, nesses 8 anos... Na verdade, esses países são pequenos, né? São Como pequenos. se fosse um estado de Pernambuco, Alagoas, né? Alguns. Por exemplo, a Colômbia é grande. A Argentina é grande. A Argentina é grande. A Argentina ele é o segundo. Depois do Brasil, ele é o maior país, né? Depois do Brasil. Então, você vai conhecendo, você vai vendo a realidade dessas pessoas, você vai aprendendo a cultura, vai aprendendo a forma como eles falam, a forma como eles agem, como que é a sua alimentação, entendeu? Então, é muito importante se cada um de nós, pelo menos uma vez, fôssemos conhecer um outro país, né? A cultura da Argentina é parecida com a do Brasil? A cultura da Argentina é uma mistura, na realidade, né? É uma mistura de espanhol com italianos, não é? Com europeus, na realidade. Tanto é que Buenos Aires, você vê que é uma capital europeia. Você chega em Buenos Aires, parece que você está na França, em Paris, né? Você está na Espanha, você está em Portugal, né? Porque as características são bem europeias, né? É uma capital bem diversificada. E a cultura, o que me chamava muito a atenção em Buenos Aires era a cultura do país, né? As pessoas são muito culturais, as pessoas vivem uma vida, leem muito, né? Vão a teatro, veem muitas peças teatrais, né? Tem uma vida cultural e artística muito efervescente, entendeu? Você sabe dançar o tango? Não aprendi. Eu ia olhar, mas não cheguei a aprender, não. Que é uma beleza. É uma beleza. Eu ia. Trajeitos que se faz, né, o dançarino, isso, né, o isso. casal. É muito interessante, né? Uhum. E teve um marco, né? Carlos Gardel, né? Carlos Gardel. Morreu, coitado, né?
houve um choque de avião, de avião, não foi? Isso. E tem um tango conhecido, né? Mi Buenos Aires querida, ou querido. Muito bem. Já começando a falar em espanhol no programa. Pode falar que tem o mundo inteiro aí Escutando, né? E a língua espanhola é uma das maiores do mundo, né? Isso. É a língua mais falada, na realidade, porque o inglês ele é comercial, não é? E todos os países do México para baixo, tirando o Brasil, todos os países da América Latina falam espanhol. Só o Brasil que fala português, né? O Brasil é a única ilha da língua portuguesa. É verdade, mas Basílio, a pergunta foi essa e você ainda não respondeu. Por que é que você voltou para o Brasil? Olha, quando começou a crise na América Latina, que o Brasil ainda não estava sentindo essa crise e tudo começou a ficar muito caro, a vida lá ficou muito cara, eu decidi voltar para o Brasil. Eu disse, não, vou voltar para o Brasil, já estou aqui há 8 anos e vou voltar não só para o Brasil, mas vou para Palmares, porque eu vim com muitas ideias. Veio danado para Palmares. Eu vim danado, não era nem para Catenda, era para Palmares, Catenda ficava mais para frente, né? Então eu vim danado para Palmares. Eu cheguei no Recife no dia 22, né, de junho de 2010. E eu não sabia que tinha acontecido a cheia em Palmares. Eu fiquei sabendo quando eu peguei o carro para vir para Palmares, para subir para cá, né? Então eu fiquei sabendo dentro do carro que tinha ocorrido uma cheia e tal, mas eu não tinha ainda a dimensão, eu não sabia da dimensão da cheia, né? Mas o povo palmarense é um povo guerreiro, né? Um povo lutador, um povo que corre atrás e vence. Em pouco tempo a cidade já estava aí dinâmica novamente, não é? Depois dessa tragédia toda, das ajudas que foram recebidas. O palmarense é resistente. É resistente. Na realidade, a história do nosso município é uma história de luta e de resistência, desde a época dos quilombos dos Palmares, né? Que a nossa cidade ficava justamente nessa região das lutas e dos conflitos dos negros contra, não é, os escravistas. Bem, o que faz realmente? Qual é a finalidade, a atividade do Instituto? Olha, o Instituto Histórico dos Palmares, ele tem por finalidade, um dos seus objetivos é preservar a história, a memória e a cultura não só do povo palmarense, mas também da nossa região, de Pernambuco e do Brasil. Mas a finalidade é da nossa cidade, não é? Por exemplo, documentos históricos, não é? Fotos antigas, por exemplo, a luta dos cabanos que teve na nossa região, a gente procura ver de forma arqueológica os lugares, né? Para preservar essa memória. Tem algum achado importante arqueológico aqui nessa região, aqui em Palmares? Em Palmares a gente precisa procurar, a gente precisa fazer um trabalho arqueológico importante, principalmente nos nossos engenhos, que serviram de palco para as lutas revolucionárias, tanto de 32 a 35, quanto de 47 a 50, que foi a Revolução Praíra, não é? Agora, documentos antigos, a gente precisa estar fazendo um trabalho junto com as antigas famílias, não é, do nosso município e da região, para ver se eles podem fazer doações para o Instituto, né? Por exemplo, nós temos em Palmares, que acho que pouca gente conhece, nós temos Dona Mirta Madeira, que é dona da Farmácia do Povo, não é? Aqui em Palmares. É uma das descendentes de um dos revolucionários de 1817, do 6 de março de 1817. Ela é bisneta do padre João Davi de Madeira, que foi um dos revolucionários, não é? Um dos tio-avós dela, que foi Hermílio Peregrino Davi de Madeira, foi o primeiro brasileiro a pisar em terras paraguaias e a expulsar o inimigo. Ele nasceu na região de Maranguape, hoje ali em Paulista, por ali no Recife, mas ele veio morar aqui no Engenho Santa Fé muito jovem, ele veio aos 15 anos de idade, não é? Foi vereador na freguesia de Água Preta, não é? Trabalhou com o pai, ajudou o pai. Quando lança-se essa guerra contra os paraguaios... Esse cidadão é o pai de Mirta? Não, ele é o avô. O tio-avô de Mirta. Né? O irmão dele, o capitão João Davi de Madeira, era o avô de Mirta. Né? Esse que é o avô de Mirta, que era
o pai o dono da farmácia. O pai de Dona Mirta, seu Zenóbio, né? Zenóbio da Cunha Melo. Da Cunha Melo, isso. Né? Que era farmacêutico, era uma pessoa voltada para o povo, Poeta. ajudava muita gente, um poeta. E Mirta segue hoje, né? Dona Mirta segue hoje um trabalho belíssimo, ajudando muita gente ali na Farmácia do Povo. Eu estou citando Dona Mirta só alguns para as pessoas saberem, né? Que ainda existe descendentes de pessoas que lutaram, que batalharam, que fizeram com que Palmares crescesse, que fizeram com que Palmares realmente tivesse esse desenvolvimento e que hoje em dia precisa ter mais, né? Hoje em dia Palmares está aí, nós estamos trazendo toda essa efervescência cultural, artística, para que Palmares volte a ser a terra de cultura e de grandeza, porque terra dos poetas a gente já sabe que é, né? Bem, olha, teve um cidadão, um grupo de cidadãos aqui que perdeu uma corneta, uma trombeta. Existe mesmo essa trombeta? Acharam essa trombeta? Olha, ali do outro Palmares lado... Já se chamou trombetas. Trombeta, povoado de Trombeta. Ali do outro lado do presídio, em terras do Engenho Trombeta, não é? Ali, tem um riacho chamado... Fica logo após o presídio, né? O presídio. Existia um riacho do outro lado do Rio Una chamado Barra de Trombeta, né? Porque a Guerra de 32, a Guerra dos Cabanos, uma dos cenários de guerra foi ali naquela região. Então as tropas que vinham, as tropas reais, que vinham, na frente vinha um cara com a trombeta, né? Então, nesse conflito, essa trombeta ela foi perdida naquela região. Do outro lado do Rio Se Una. encontrar essa trombeta... Até hoje ninguém encontrou ainda, né? Até hoje ninguém encontrou. Brasil. Vamos procurar, vamos ver se a gente acha com aquela maquininha, né, de ouro que procura ouro, detecta, né? De metais, né? Isso em 1832, na Guerra dos Cabanos, né? Então esse riachozinho, provavelmente ela foi perdida naquela área ali, então pegou o nome de Barra do Trombeta, que é um pequeno riacho. E a gente vê isso em um dos anúncios feito pelo dono dessas terras aqui, não é? Desde essa barra até o lado de cá do rio, ali em frente a Japaranduba, não é? Ele dá essa referência, 1846, que vai um anúncio da venda dessas terras até 1848, não é? Aí é onde a gente vê, não existia ainda o Engenho Trombeta, não existia, né? O Engenho Trombeta, ele provavelmente, eu digo isso como pesquisador que eu estou escrevendo Tanto um livro. Rio como o Riacho, que é trombetas, como o engenho foi por conta dessa trombeta que foi perdida por ali. Porque ficou essa cultura, mas era um riacho, não era o rio. Rio Una, não é? Tem o riacho. E o riacho que vinha, então, nessa várzea, nessa localidade, foi que foi perdida essa trombeta e o povo sabe que o povo, né, culturalmente, já bota o apelido, já fica ali e vai por toda a vida, né? Então, logo depois, o que existia ali era o engenho Cachoeira Dantas. Né? Cachoeira Dantas. Cachoeira Dantas. Que é o nome atual, Que é o nome que existe até hoje, né? O engenho Trombeta, ele foi construído por Joaquim Justino de Almeida, que era casado com a filha do dono do engenho Cachoeira Dantas, e ele é quem constrói o engenho Trombeta em 1859. Então, houve uma fusão entre os dois engenhos e hoje é só chamado de Cachoeira Dantas. Cachoeira Dantas, né? Ele tanto constrói o engenho Trombetas em 59, como o engenho Diligente, que é o engenho Paú, aqui da família Paiva, Mônica Paiva, Juan, entendeu? Ele constrói para o único neto que ele tinha e para deixar para ele de herança, né? O engenho Paú, antigo Diligente, foi construído em 1879. Ele foi construído no ano da Fundação Política Administrativa do município dos Palmares. Basílio, é verdade que o Conde Deu esteve na Biblioteca Pública Municipal Fenelon Barreto aqui em Palmares? Olha, ele veio já no finalzinho já da República, né? Ele precisou fazer uma viagem a Pernambuco, né, devido ao que estava acontecendo, né, toda aquela campanha de República de Joaquim Nabuco, José Mariano, que estiveram aqui em Palmares, né, deram um discurso eloquente naquele janelão Eles eram republicanos. Eles estavam fazendo a campanha para que se tornasse república, né?
eram republicanos, mas não da forma como foi feita, né? Porque na realidade foi um golpe, né? Contra a república, contra a monarquia, né? A república ela seria implantada, mas de uma forma mais suave, não é? De uma forma que, como por exemplo, tem a Inglaterra, que existe o rei e a rainha, mas existe o primeiro-ministro, não é? Tem uma coisa interessante, tem a Inglaterra, tem Reino Unido, né? Isso. E ainda tem mais outro, né? Que agora me falhou a memória. Mas deixa pra lá. Voltando à pergunta... Quando esteve realmente aqui, tem registro isso? Ele passa por Palmares, né? Ele passa por Palmares porque ele vai fazer uma visita, ele vem ao Recife, não é? Ele vem ao Recife. Ele e a esposa e a princesa dele, Isabel. A princesa Isabel, né? Que é a Leopoldina, que tem uma infinidade de nomes. Né? Isso. Foi bem. Dormiram, passaram uma época ali em Maraial, não foi isso? Isso. Naquele dormiram mosteiro ali. Isso, no... E que de eu acho lá que ele vinha... Olha, aqui a cidadezinha já estava maiorzinha que Já. Palmares. E ele vinha pra cá tomar umas cachaçinhas e esteve na biblioteca. É isso na aí? Biblioteca, que na época não era Fenelon Barreto, era Clube Literário, né? Clube que foi Literário. fundado primeiro a biblioteca, daí o Clube Literário. E ele ele passou por Palmares na realidade, ele não ficou um bom tempo, ele teve que voltar logo para o Rio de Janeiro, justamente por conta dessa revolução republicana que estava sendo criada no Brasil de então, né, na época. Mas ele não ficou uma semana. E Pernambuco foi quase o primeiro grito, né? Nesse Pernambuco foi né? o primeiro grito de independência para que se criasse uma república. E Pernambuco foi república por 45 dias, né? É verdade. Tanto é que agora há pouco nós tivemos... Morreu muita gente ali muita gente. Em Vitória de Santo Antão. Isso. Né? Não só em Vitória, ali, né? Mas ali foi... seguindo, era ali. Isso. Começou ali, né? Começou ali toda a Revolução. Então, como é que se diz? A Revolução de 1817, do dia 6 de março de 1817... o grito de independência de Pernambuco, e Pernambuco passa a ser república, se separa do restante do Brasil, juntamente com o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Tanto é que a primeira bandeira do estado de Pernambuco, ela tinha 3 estrelas, que era Pernambuco, o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Eles se juntaram para formar um país. Alagoas já era pertence da Pernambuco. Alagoas era Pernambuco. Já era Pernambuco. Né? Era né? Pernambuco, né? Depois de todas essas revoluções, o imperador faz uma divisão para que... criando um novo estado. Isso, para que Pernambuco não tivesse tanta autonomia, né? Mas o pernambucano é um cabra valente, né? E forte. É o cabra da peste. Mas, Basílio, vamos falar sobre o casarão do Alto do Inglês logo após os nossos comerciais. E enquanto isso, vamos tomar a água cultural do programa Juarez Carlos. Suas compras nos supermercados Confiança. Lá você vai encontrar tudo para o seu lar pelo menor preço. Supermercados Confiança Palmares. Quem tem confiança, tem tudo. Colégio Radialista Paulo Siqueira Marques. Preparando você para o futuro. Na Rua Fernando Gris, bairro Santo Antônio, Palmares. Fale com a diretora Tereza Tavares e faça a sua matrícula. Telefone 819-9893-8601. Madeireira Josibias. Você está pensando em construir ou reformar o seu imóvel, a sua casa? Vá à Madeireira Josibias, na Rua Visconde do Rio Branco, 1348, bairro São Sebastião, Palmares. Lá você vai encontrar madeira do Pará, telhas e portas. Uma organização de Josibias Carlos. Fones 81-3661-1090 ou 98884-3900. Luar Palace Hotel, o melhor da cidade, com piscina, sala de convenção e o mais gostoso café da manhã regional meridional pernambucana. Apartamentos climatizados com ar, TV e frigobar. Luar Palace Hotel, Rua da Palma, número 39, Centro, Palmares. Telefone
3662-1220. Lua Palace Hotel. O seu lar fora de casa. Hiperpadaria Brasil, a mais antiga e tradicional de Palmares, oferecendo aos seus clientes lanches, pequenas refeições, salgadinhos, doces, sorvetes, picolés, sucos, refrigerantes, pães, bolos, biscoitos, bolachas e o gostosíssimo café expresso. Hiperpadaria Brasil, uma organização de Ricardo Cunha e Fabiola Belém. Praça Paulo Paranhos, 1122, Centro de Palmares. Fone 81-3661-1965. Confecções de Carvalho. Se você quer ficar na moda, vista de Carvalho. Roupas para crianças e adultos. Shorts, bermudas, vistas. Avenida Estácio Coimbra, 62, Térreos, Centro, Palmares, Pernambuco. Fone 81-99376-4244 e 99692-0703. Uma organização do Dr. Emílio de Carvalho, vestindo ideias e pessoas. Utilidade pública, informação, entretenimento. A nossa comunidade na nossa TV. TV Raízes Palmares. A Web TV que vai até você. Estamos de volta com o programa Juarez Carlos, aqui na TV Palmares. Hoje entrevistando o presidente do Instituto Arqueológico, Histórico, Geográfico e Cultural dos Palmares, Basílio dos Palmares. Muito então bem, vamos Juarez. falar agora, meu amigo, em que pé está a restauração do monumento aqui de Palmares, chamado de Casarão do Alto do Inglês. Isso, o chalé do Alto do Inglês. Olha, nós começamos em 2018 uma campanha, né, para que aquele chalé ele fosse restaurado, que é um dos chalés mais antigos da cidade, né? Como o chalé verdade. de Dona Mirta, né? Também. O chalé onde ela mora ali, que sempre teve o nome de chalé. Aquele Isso chalé tudo ali pertenceu à rede rede ferroviária. ferroviária. Então, o que é que acontece? A gente esse ano a gente vai estar retomando, não é, essa campanha novamente, para que os palmarenses possam, a gente vai estar colocando ali na Praça Paulo Paranhos um setor para que as pessoas possam assinar, entendeu? Porque o Casarão do Alto do Inglês, ele é um patrimônio nosso, não é? Ele é o patrimônio do povo de Palmares e da região. Ali foi construído pelos ingleses, não é? Na metade do século XIX. O espaço está lá hoje, né? O presidente da Casa da Cultura, o senhor Edson Silva, colocou um muro para que as pessoas não entrem para estar usando drogas lá dentro, não é? E tendo outras coisas dentro do casarão, justamente para proteger, né? Mas a gente precisa reformar aquilo Pelo ali. menos proteger as ruínas. As ruínas, né? As paredes, graças a Deus, ainda estão boas, estão de pé. O que precisa ali é um trabalho de madeira e de telhamento, não é? Porque o teto ele tá desabando, já desabou em grande parte. Mas as paredes, muita coisa dá para se aproveitar, não é? Não necessariamente será reformado com peças originais, porque não existe mais, né? Se você for fazer as contas de 1862 para cá, quase 200 anos, né? Então você não acha peças originais, mas ele pode ser reformado, pode ser pintado. O que mais se vai gastar ali no Alto do Inglês é a parte de madeira e de telhado, né? Porque as paredes estão boas, dá para segurar. Uma ou outra que você tem que fazer um arranjo ali para poder ele estar em perfeita condição de uso, né? Esse ano a gente vai estar retomando e vai estar colhendo as assinaturas das pessoas interessadas em ver a história, o patrimônio e a cultura do seu município restaurada e que a população possa usá-la.
O ano passado eu assisti, você estava lá e você falou ali na CP, não é? Isso. Ali, foi feito um movimento, uma reunião, para saber o que poderia ser feito para restaurar o nosso patrimônio histórico de Palmares. Isso, um dos, né? Um dos, né? E ficou, naquela época, esclarecido, naquela reunião, que ia se gastar cerca de 800. Mas se fosse baixando, chegaria a uns 200 mil reais para fazer pelo menos uma maquiagem naquele prédio. Esses valores ainda estão em voga? Olha, o valor para se restaurar mesmo, para se colocar tudo ali nos seus conformes, seria mais de R$1 milhão, não é? Mas dá para se restaurar, fazer um paliativo para se voltar a funcionar com até R$500 mil. Dá para se fazer um paliativo, né? E existem muitas pessoas interessadas, palmarenses inclusive, que são empresários e que moram fora do município de Palmares e até em outros estados, entraram em contato com a comissão para poder ajudar. Então a gente precisa ter essa parceria entre governo municipal, sociedade civil e sociedade civil organizada. Porque um espaço daquele que poderia estar sendo usado para algo cultural está ali abandonado, não é? E não é falta de interesse, não é, do presidente da Casa da Cultura. Não, ele tem interesse, não é falta de interesse do prefeito, ele também tem interesse, só que precisa se organizar, né? Porque é um patrimônio... um patrimônio nosso tombado. Ele é tombado pelo município e ele é tombado, que inclusive quem comprou, quem tombou foi Luiz Portela de Carvalho, e para se fundar a Casa da Cultura teve que se adquirir 2 imóveis. O primeiro, o Cine Teatro Apolo e a Casa do... E o Casarão do Alto do Inglês. Só que o Cine Teatro Apolo, ele está visto, ele está no centro da cidade. E o Casarão do Alto do Inglês está ali escondido, não é? E agora com o muro é que ficou mais escondido. Ficou mais escondido ainda. Mas assim que começar as reformas, começar o processo de reforma dele, aí sim ele vai voltar com certeza a funcionar, se Deus quiser. Olha, o que eu percebo é que há uma briga, no bom sentido, de quem é o dono ali do chalé do Alto do Inglês. De fato documental, né, cartorial, é o município de Palmares através da Fundação Casa da Cultura Hermílio Borba Filho. Isso é real, isso é cartorial, isso é registrado realmente. Mas o Estado também está querendo brigar para que ali se torne um patrimônio histórico de Pernambuco. E ainda ouvi dizendo que o próprio Ministério, né, que hoje não é mais somente uma secretaria de cultura, também quer fazer um tombamento para se tornar um marco chamado nacional. Existe realmente essa briga? Professor, se eles realmente quiserem, ele já era para ter feito, né? Porque o Estado é quem tem dinheiro, né? Os municípios tá tudo quebrado, né? Exatamente. R$500 para Palmares é muito. 500 mil, né? 500 mil, né? 500 mil. Mas para o Estado não é tão grande. Nada. E para a nação, né, para a federação, é uma coisa irrisória, 500 mil reais. Então que não nos venha com balelas, né? Porque se eles quisessem realmente fazer alguma coisa, já tinham feito, entendeu? Essa então, é a quem grande tem que correr, realidade. quem tem que correr, que o Estado não venha com balelas também, né? Porque daí o povo não é besta, né? O povo não é besta mais pra estar escutando, vem um, vem outro, vem um, vem outro, e no final das contas o casarão tá lá em ruínas. Porque era para ter a parceria do Estado com a prefeitura. E o prefeito quer. E o secretário de cultura quer. Mas cadê o Estado? E os palmarenses querem. E os palmarenses querem, né? Mas cadê o Estado, né? Você aí anda... teria que ter a meu ver, um fator chamado político. Justamente. Algum deputado fortíssimo que tivesse condições de ir até o governador e disse, olha, seu miserável, eu quero que aquilo ali se torne um patrimônio histórico de Pernambuco. Não só isso, em nome não, mas também que faça a restauração. A meu ver, Palmares não tem um representante forte para fazer com que fábrica e outros empreendimentos cheguem aqui.
Olha, na realidade, a Mata Sul de Pernambuco, ela tem um fator histórico muito forte para o Estado e para o Brasil, né? Foi daqui que saiu todas essas revoluções libertárias para o Estado de Pernambuco. O sangue dos sulinos, como eram chamados na época, foi vertido para que Pernambuco tivesse todas essas glórias. Mas, infelizmente, não existe esse olhar carinhoso, vamos dizer assim, de muitos que já passaram por aquela cadeira de governador para com a Mata Sul do Estado de Pernambuco. Toda a madeira da Mata Sul do Estado de Pernambuco foi quem construiu as casas da cidade do Recife, não é? Então, todo o algodão, todo o açúcar foi quem enriqueceu a capital, né? As pessoas vinham aqui consumir, enriquecer e não contribuíam em nada. Então tá na hora da Mata Sul acordar e dar uma resposta a esses políticos, não é? Porque assim, nós temos aqui na Mata Sul, nós temos, se eu não me engano, acho que 3 representantes estaduais. Mas o que se faz por Palmares? Cada um deles tem uma mixaria de votos. Não tem poder, às vezes. Mas não importa o poder e o voto, importa quando a gente quer fazer. Sim, né? Isso é muito bom quando a gente na nossa quer fazer. mente, mas na mente, a meu ver, do político. Eu tenho dito aqui no meu programa, nós temos um representante, né, que aqui em Palmares ele foi o mais votado, é o deputado estadual mais votado aqui em Palmares, com 2.300 e poucos votos. Esse mesmo cidadão. Sim. Né, num contingente de 40 mil eleitores. No estado todo, né, obviamente, né? Aqui em Palmares tem 40 mil eleitores. Isso. Aproximado aí. 40 mil. Ele teve 2.300 votos e é o mais votado. Esse mesmo deputado, ele teve 7 mil votos em outro município, em Bonito, Sim. por exemplo. Né? Ele teve 7 mil votos. E não é só dessa não, a da outra, ele também teve os seus 7 mil votos. Sim. Lá tem, num contingente eleitoral, de 30, eu acho que não chega a 25 a 30 mil eleitores. Esse deputado tem 7 mil votos. Aqui, 40 mil eleitores, tem apenas 2.300 votos. Eu pergunto, essas fábricas que passam por aqui e tal, é por isso, a meu ver, que essa fábrica está sendo construída lá em Bonito, porque ele tem força com o governador para isso. É por isso que eu digo, nós estamos no ano eleitoral aí, para prefeito, vereadores e vice-prefeito. E daqui a 2 anos estaremos novamente fazendo, né, para presidente da República, senadores, deputados estaduais, federais e governadores. Então, minha gente, a gente tem que ter um representante com muitos votos, porque é só assim, a meu ver, os governadores enxergam a região. Enquanto aqui em Palmares ficar nesse 2.000 e poucos votos, nunca vai chegar nada para cá, Basílio. É isso que eu penso. Professor, eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Eu acho assim, se eu represento aquela região, esses 3 deputados, eu não me recordo agora quem são os nomes, eu sei que são 3, eles poderiam ter um olhar mais carinhoso para conosco, porque Palmares é a capital da Mata Sul. Palmares é a cidade polo. Todas as demais cidades dependem de Palmares para alguma coisa, não é? Para compra, para lazer, enfim. Então, eu acredito que eles deveriam sair um pouquinho dos seus confortos na capital e vir conversar com a população e ver o que realmente está precisando, quais são as demandas da população, porque não adianta vir a Palmares, né, com esse projeto Todos por Pernambuco, aí vem, passa um dia todo em Palmares, colhe as informações, colhe os desejos, as ansiedades da população, mas depois não volta e nem faz, né? Então, o povo de Palmares, eu estou falando agora não só como um historiador, como um pesquisador, né, e um cidadão, estou falando como uma pessoa política que sou, porque todos somos políticos, né? O homem é um animal político. Político, é um ser político, né? Então, assim, as pessoas precisam acordar até mesmo para agora, né, prefeito, vereadores, as pessoas precisam ver isso, ver quais são as propostas, o que a pessoa realmente quer. Porque não adianta você passar 4 anos no poder
sem você fazer nada. A cidade precisa, né, de desenvolvimento. Então, um olhar mais carinhoso para com Palmares, né, e as demais cidades, por favor. Ô Basílio, estamos quase no final do nosso programa, mas você hoje está metido, vamos dizer essa palavra aqui, me perdoa a expressão, no terreiro. O que é isso? Que lance é esse? Olha, eu sou descendente de africano, né? Sim. Nas minhas veias corre 2 sangues de lutadores e guerreiros, que é o índio, não é? E o negro? O dono da terra, o dono do Brasil, o verdadeiro dono dessas terras, e o africano, o que foi trazido, arrancado da África para o Brasil, né, e feito aqui no Brasil escravo, né, veio nessa condição de escravo, mas o negro nunca foi escravo, né, ele foi imposto a ele a escravidão, né, e foi através do negro que o Brasil foi construído, né, o sangue negro. Mas isso a gente pode marcar uma outra entrevista, que eu venho falar justamente sobre, não é, a minha entrada no terreiro dos Palmares, não é, sobre o candomblé, sobre essa religião tão linda, tão rica, cuja bandeira... Se possível, vamos trazer o pai Israel para aqui. Isso. Vamos marcar, depois que terminarmos o programa, vamos acertar o dia para você vir com o pai Israel para falarmos sobre o que é o candomblé. O que é o candomblé, não é? Como o candomblé foi introduzido no Brasil, que ele vem junto com os negros, né, da África para cá, né? Toda essa rica cultura que o negro nos deixou, não é? Desde a culinária até a música, desde a vestimenta até a forma de se cortar o cabelo. Então veja que cultura rica do negro, não é? Muito bem, afinal de contas, o Brasil tem mais negros do que brancos, não é isso? 54% da população, né, são negras. Através do IBGE. Isso. É uma coisa registrada. Registrada. Pois bem, meu amigo, então estamos no final do nosso programa. Você tem 1 minuto para fazer as suas considerações. Bom, eu queria agradecer primeiramente a você, né, pela essa oportunidade de me trazer aqui para a gente falar um pouquinho. Eu estar explanando um pouquinho sobre Basílio e suas conjecturas, né, culturais, artísticas, futura, né, agradecer a TV Raízes, não é, pela oportunidade do espaço e agradecer também aos companheiros do Instituto Histórico, né, de Palmares, que estão ali na luta, na guerra. Agradecer a Murilo Kiduti, a Carlos Calheiros, a Miguel Sucar, não é, que é da família Sucar aqui de Palmares, a Vladimir Lima, Rodrigues Lima, as mulheres, não é, do Instituto, Vanessa Ferreira, Paula Mendes, que é uma bela atriz, não é, aqui de Palmares, a Ruth Costa, a Socorro Duran, nossa amiga Socorro Duran. Agradecer a todos que estão aí na luta para que Palmares realmente tenha essa vida cultural novamente. E não esquecendo do Engenho Paú, que a gente criou ali o FEARP, né? Muito lindo. Muito lindo mesmo. Muito lindo. Agradecer movimento lindíssimo. A dona Terezinha Gomes Paiva, que é a matriarca da família Paiva, né? Está ali conosco. A Mônica. A Mônica Paiva, a Juan, não é? Um a Levizinho, Levi Paiva, que está lá. A Negão, a Alexandre, a Leda, que é a que cuida ali de tudo, né? Quando a gente chega, nos recebe com um sorriso, né? Queria agradecer a todo esse pessoal. A minha família, obviamente, né? A família Basílio, Branco, Aninha, Moisés, Dinho, que estão aqui em Palmares. Infelizmente, minha mãe faz 1 mês que ela faleceu, né? Não está mais entre nós. Mas eu quero agradecer a todo mundo que está junto comigo nessa luta e nessa correria do dia a dia. Bem, Basílio, e a Deus, obviamente, né? É claro, ele é o mantenedor de tudo, né? Glória a Deus. Bem, Basílio, eu agradeço, né, em nome daqui da TV Raiz Palmares e em nome do meu programa, Juarez Carlos, a sua prestimosa entrevista falando sobre a cultura, sobre a história, a arqueologia, a geografia, né, aqui da nossa querida Palmares. E vamos agendar para que possamos falar sobre o terreiro, o que é o candomblé, que hoje está feito mais ou menos, né, e bem através do nosso amigo, o pai Israel, que você é um discípimo dele. Isso. Não é Eu gostaria só de dizer que o ano que vem
O Terreiro dos Palmares, ele completa 40 anos, né? Faz tempo, Em né? 2021, ele foi fundado no dia 4 de abril de 1981 pela saudosa Mãe Severina e Pai Israel, né? Que é o filho que continua os trabalhos, né? Agradecer a todos os meus irmãos, né? Do terreiro, meus sobrinhos, meus netos, né? Agradecer a Fernando, que tá lá, deve estar escutando uma hora dessa, né? À noite, mas tá escutando ainda. Fernando, aquele abraço pra você, meu. Pai Israel, ó. Aquele abraço Agradecer pra a pai, né? Que pai é uma paciência com os filhos, viu? Todo pai tem uma paciência com os você. É filhos. verdade. Né? Mas, e essa força, essa garra dele combinar para que seja um programa feito, direcionado à luta do povo negro, não só de Palmares, de Brasil e do mundo. Muito bem. Quero dizer também a você, internauta, meu amigo, seguidor, que na próxima terça-feira, a partir das 19 horas e 30 minutos, estaremos entrevistando outro historiador, outro marco aqui da cultura e da grandeza de Palmares, não é? Luiz Alberto Machado. Machado aí. Nito. O Nito. Então, estaremos entrevistando o Nito Machado no próximo programa. Até lá, minha gente. E lembre-se, um povo que não lê, não tem história, não tem geografia, não tem nada. Né? Porque se você não tiver isso, não tem imortalidade. Tchau, tchau.